Gestão e Mercado. Apoio Cultural Unimar EAD. Seu futuro começa agora. Olá, está no ar o programa Gestão e Mercado, da TV Marília, Canal 4. E o nosso entrevistado de hoje é o gerente de marketing da Unimar EAD, o senhor Ataliba Leonel Chateaubriand Neto. Ataliba, seja muito bem-vindo e obrigado por atender o nosso pedido. Eu que agradeço, professor, do convite. É uma honra e um prazer estar aqui. Sou um grande admirador da sua pessoa e espero poder contribuir com o programa hoje. Que bacana. Então, Ataliba, eu também sou um admirador do seu trabalho. Eu percebo que você chegou na Unimar, né, e fez a diferença toda. E eu sou um apologista, né, do seu trabalho. Eu queria que você contasse para os nossos milhares de telespectadores da sua trajetória, né? Hoje a Unimar acertou. Ela tem um profissional de marketing, né, com a sua competência e que está satisfazendo aí as demandas. Eu queria que você falasse para nós, né? O nosso telespectador está curioso para saber a trajetória do Ataliba até esse momento. Legal, professor. Obrigado pelos elogios. Me sinto envaidecido. E é engraçado como a minha história ela tem muita relação com a Unimar, né? Eu comecei fazendo publicidade aqui na Unimar, acabei fazendo metade do curso e saí para estudar em São Paulo, né? Fui fazer animação digital e design de games. Lá em São Paulo tive grandes oportunidades profissionais, trabalhei muito na área de games, trabalhei como ator, me profissionalizei ator e acabei voltando aqui para Marília para empreender. Então, comecei criando um evento, um grande evento aí desse universo geek, desse universo nerd, por dizermos assim. E o objetivo desse evento era se tornar uma grande franquia, né? Que era se tornar um verdadeiro marco aqui na cidade. Mas eu acho que eu não fui muito sortudo assim, na escolha das datas, porque a gente fez a primeira edição do evento, e a ideia da primeira edição do evento era não ter lucro com esse evento, né? Para quê? Para que a gente realmente trouxesse uma verdadeira experiência para as pessoas e aí fincasse o nome aqui e a gente tinha um planejamento para em 3 anos recuperar esse dinheiro e fazer realmente um verdadeiro marco, um verdadeiro evento que seria algo diferencial no Centro-Oeste paulista. Mas aí veio a primeira edição do evento, no ano seguinte veio a pandemia e aí a gente teve que recomeçar. Coincidentemente, nesse período entre um evento e o que seria o segundo evento, o meu cunhado, que é programador, ele desenvolveu um software para atender a uma dor de um restaurante, e aí ele atendeu a dor desse restaurante e ele enxergou ali uma oportunidade, que ele falou, se existe uma dor com esse restaurante aqui, talvez outros restaurantes também tenham uma dor. O que você acha da gente criar um negócio? E aí ele me convidou, me transformou sócio desse negócio. Eu entrei como responsável pelo departamento de marketing, né? Sou pós-graduado em marketing digital. E aí a gente criou um negócio do zero, foi uma experiência incrível. E aí eu amadureci como empreendedor, né? Então, além da parte do marketing, eu era também corresponsável por toda a parte de gestão, estruturação, negócio. Então foi aí que eu cresci, verdadeiramente me amadureci no mundo do empreendedorismo. A gente conseguiu crescer esse negócio a ponto da gente ser adquirido por uma outra empresa e que foi também uma grande experiência, passou a fazer parte dessa empresa, então eu me tornei responsável pelo marketing dessa grande empresa em alguns produtos, em alguns segmentos ali, eu era o CMO, que no mundo das startups, de tecnologia, a gente usa, né, esse tipo de terminologia, CEO, CFO, CMO, então eu era o diretor de marketing, né, o CMO. E aí, o diretor da Unimar EAD, o professor Paulo, a gente teve um encontro casual, bateu um papo, e aí desde então ele começou a conversar comigo no sentido de que eu viesse aqui para a Unimar, para o EAD da Unimar. Então foram aí acho que 4 ou 5 meses de negociação, foi difícil, foi uma decisão difícil, mas vir aqui para a Unimar, ter essa experiência, era algo que gritava lá no fundo, eu apostei e hoje eu estou muito feliz e muito realizado aqui na Unimar. Atuo como gerente de marketing da Unimar, tenho um e-commerce paralelamente. Recentemente iniciei minha carreira como cineasta também
E aí trabalhando também em paralelo no universo do marketing digital, com infoprodutos aí, preparando os nossos próximos lançamentos. Que bacana. É uma pergunta, né? O critério de seleção para escolher o Ataliba foi pela beleza e pela competência, eu imagino, né? Acredito que mais pela competência. Eu não sei se pela beleza eu teria essa oportunidade. Que bacana. Você falou que você tem uma carreira de ator. Queria que você falasse um pouquinho. Você chegou a fazer curso de ator? Você chegou a trabalhar como ator? Como é que foi? Então, o tempo que eu passei lá em São Paulo, eu me profissionalizei como ator, ou seja, existem algumas formas de você se profissionalizar, e eu me profissionalizei fazendo peças profissionalmente. Então, uma das formas de você se profissionalizar, que é você te dar o seu registro como ator, o famoso DRT, é você entrar em cartaz oficialmente no circuito comercial e aí entrar em cartaz por temporadas em no mínimo X peças, que isso varia conforme o conselho que comanda aquele estado. E foi assim que eu fiz. Então entrei em circuito profissional comercial, juntei esses trabalhos, dei entrada e me tornei profissional. Tenho alguns trabalhos no cinema, acho que o trabalho mais relevante, que foi o único trabalho que eu vi e as pessoas me perguntavam, me reconheciam, foi um filme chamado Rota Comando, o filme. Foi um filme alternativo que veio um pouquinho na onda da época do Tropa de Elite, mas foi uma experiência muito bacana. Mas o meu forte mesmo foi ter trabalhado muito tempo no teatro e tinha um foco também de trabalhar com dublagem, né? Fiz alguns vozerios, que o pessoal chama na dublagem, que é você fazer pequenas vozes espalhadas ali entre os diálogos principais. E toda essa experiência como ator me ajudou muito na parte de marketing, na parte de comunicação, na hora de selecionar e instruir as pessoas que vão falar nas nossas propagandas, e também me contribuiu muito, me deu muita bagagem para eu iniciar essa carreira agora de cineasta. Nossa, agora tudo faz sentido, né? Você vai falando, a gente começa a entender algumas coisas. No filme Rota Comando, qual foi o papel? Meu papel ele era um papel pequeno, então eu sou acreditado como Soldado 1. Soldado 1, você era um soldado? Soldado, tive fala, tudo, apareci, mas meu personagem não tinha nome. Que legal. E esse amor, eu percebo que você tem um amor pelo marketing. De onde que veio esse amor? Olha, professor, meu contato profissional que eu comecei mesmo foi com a publicidade aqui, né? Então eu sempre tive esse amor, esse carinho pela comunicação. A comunicação sempre me atraiu. Não é à toa que eu fui fazer artes cênicas, fui para o cinema. Então eu sempre gostei disso bastante. Mas o universo do empreendedorismo também sempre me atraiu. E a diferença do marketing dentro desse universo de comunicação é que se tem um perfil analítico. E eu sempre gostei de fazer projetos, ter planejamento, fazer análises, montar estratégias. Então aí juntou a fome com a vontade de comer e aí chegamos onde estamos hoje. Que legal. E você sempre foi um profissional de mercado, tá? E aí você caiu no canto da sereia, né, do professor Paulo, e aí você saiu de mercado e você entrou numa instituição de ensino. Uhum. Como é que foi esse choque aí de realidade? É bastante diferente, mas as essências elas são as mesmas, né? A gente tem algumas estruturas, a gente tem alguns entendimentos da base do que é o marketing, do que são processos. Então, instaurar isso foi relativamente tranquilo. Mas é claro que a gente, entrando numa instituição de ensino, existem várias peculiaridades, né? Então, existem formas de se comunicar, a Unimar é grandiosíssima e tem anos de tradição, então existe uma forma de você comunicar a marca, né? São várias peculiaridades. E lidar com polos também é uma experiência muito bacana, né? A gente dá suporte aí para os polos e quando você vai conversar com polos, você entra mais em uma questão de empreendedorismo, né? Na questão de orientar o polo a... Porque assim, professor, eu vejo que o marketing, as pessoas enxergam às vezes o marketing como, eu vou contratar um rapazinho, ele vai fazer um tráfego pago, colocar uma imagenzinha bonita no meu Instagram, e isso é marketing. E na verdade esse é o marketing amador, esse é o marketing superficial. O marketing exige estudo, exige você ver métricas, você entender aquelas métricas e saber o que fazer com isso. Então, eu vi que existe uma carência por parte de muitos gestores
de entender no setor de marketing o que eu preciso analisar, o que eu preciso ver, conseguir ver isso, o que eu faço com isso. Então foi muito legal porque o meu lado de vivência, a bagagem de empreendedor, tem sido muito utilizada para dar um suporte e ajudar alguns gestores de polo que são empreendedores, né? Porque é muito diferente você ser um empreendedor de você ter um empreendimento, né? Então tem sido uma experiência muito legal e o que mais tem me despertado a paixão aqui dentro é que eu sinto que toda a minha bagagem de empreendedorismo, comunicação, cineasta, marketing, publicidade, todas elas convergem e eu consigo utilizar de tudo aqui na Unimar. Então tem sido uma experiência incrível. Que bacana, né? Então, eu queria saber, você entrou na Unimar, ou seja, você veio de um ambiente diferente, como é que foi a receptividade, tá? Chegou o Ataliba na Unimar, num setor que já tinha sua velocidade própria. E os desafios que você encontrou, os obstáculos, né? Como é que foi esse momento? Professor, eu acredito que quando você entra numa grande empresa, o seu primeiro momento ali é um momento de dar uma acalmada e entender os papéis, entender os setores e a velocidade da empresa que você está entrando. Porque a gente no mercado é uma loucura. Ainda mais que como eu tinha um papel de gestão, então a gente não tem fim de semana, não tem feriado, é uma loucura, é uma intensidade. E aí quando você entra numa instituição grande, você precisa entender a velocidade dos setores. Então cada setor tem uma velocidade. Então o primeiro grande desafio foi encontrar o meu ritmo, a minha frequência para estar em harmonia com todos os departamentos. Porque às vezes você entra tão acelerado que aí em vez de ajudar, em vez de contribuir, você acaba criando alguns atritos. Então, entender esse ambiente, são muitos departamentos aqui, então tem o departamento comercial, tem o departamento de gestão da permanência, tem o departamento de gestão de polos, existe a coordenação, então são muitos departamentos. Então foi um momento de aprendizagem, de entender cada um dos departamentos para aí poder absorver e aí depois de alguns meses aqui na casa começar aos poucos a imprimir o seu ritmo para chegar onde a gente quer chegar de fato. E o desafio de fazer hoje os seus clientes internos a entenderem o papel do marketing, né? Como você mesmo falou, hoje as pessoas confundem o conceito de marketing, o papel do marketing, a finalidade do marketing. E nós conversamos antes do programa, né? E achamos um conceito bem bonito de marketing, que o marketing é uma ciência que tem como objetivo criar, produzir, veicular ofertas que agreguem valor. Perfeito. A partir do momento que não agregou valor, pode ser tudo, né? Menos marketing. Então, como reeducar o seu público interno? Professor, esse é um grande desafio, porque a gente entra, existem muitos profissionais com anos de casa já, e existem vícios. E você quebrar esses vícios, então, em vez de você sair daqui para frente, você precisa voltar alguns degraus atrás para você reconstruir alguns fundamentos. E isso é muito trabalhoso, porque você começa a trabalhar com crenças, né? Existem crenças limitantes, existem convicções. Então, muitas dessas convicções, muitas dessas crenças limitantes precisam ser quebradas. Então, a gente tem que fazer isso com exemplo, principalmente. Eu acredito que se você traz muita teoria, as pessoas continuam nas suas crenças, nas suas convicções. Então, às vezes, você precisa pegar na mão, você mostrar, você trazer exemplos práticos, você desconstruir algumas crenças, mostrando na prática como se faz e como os resultados chegam. E eu acho que o maior desafio do marketing, pensando em empreendimento, pensando no macro, é justamente aquele ponto de relação com as vendas. Porque marketing e vendas são departamentos irmãos. Tanto que hoje em dia existem algumas empresas que elas já tratam o marketing e as vendas como um departamento único, com duas gestões, mas sob uma mesma bandeira e existe um nome, algumas terminologias, se não me engano é vendarketing, tem alguma coisa, não me lembro ao certo. Por quê? Porque a oferta que o marketing cria, a imagem que o marketing cria, quando o cliente, o aluno potencial, ele chega no comercial, precisa ter um alinhamento de comunicação, precisa ter um alinhamento de diálogo do que está sendo falado. Porque se há essa quebra,
existe é sentido nos números. E aí quando tem uma quebra muito grande nos números, aí começa você a analisar e entender o porquê. E quando a gente vai analisar alguns polos, e essa quebra é muito grande, aí acontece o clássico do mercado. Uma das coisas mais clássicas e engraçadas é a guerra entre marketing e vendas. Porque não está tendo fechamento, as vendas falam, é culpa do marketing, que não traz um lead qualificado. E o marketing fala, é culpa das vendas, que não estão convertendo. Então, desconstruir, fazer com que esses setores eles trabalhem junto e fazer com que o gestor consiga, de fato, fazer uma análise para entender aonde está tendo a quebra e ter uma gestão de pessoas bacana, uma gestão estrutural bacana, para que não se haja atrito, mas que os setores trabalhem juntos, esse é um dos maiores desafios. Você falou um termo muito bonito, né? Crenças limitantes. E anteriormente você disse que a sua fase empreendedora ela foi impactada pela pandemia. Sim. Como que a pandemia, o que nós aprendemos em termos de marketing com a pandemia e como a pandemia quebrou as crenças limitantes? Muito boa sua pergunta, professor. Então, assim, na minha área de eventos, acabou. Então, eu tinha que vir para uma área online de eventos. Mas como eu estava já com esse outro empreendimento, esse SaaS, né, que é um Software as a Service, que era uma recorrência, ele acabou sendo muito impulsionado pela pandemia. Então, eu abandonei de vez a área de eventos, a gente se focou nessa área de serviço como produto e mudou muito porque a gente se tornou muito dependente do digital. Então, aí desconstruíram-se algumas crenças. Por quê? Porque muita gente não dava o valor para o digital, o devido valor para o digital, mas criaram-se novas crenças. Porque depois que a pandemia passou, muita gente achou que só o digital era um milagreiro, só o digital trazia resultado e abandonou o offline, o que é um erro. E assim, o offline ele é muito importante, em grau de porcentagem, mais importante para alguns setores do que para outros, mas ele sempre deve estar sendo trabalhado. E aí a gente surgiu, essa área do digital veio mais forte, o marketing digital, e aí eu acredito que os vendedores de curso contribuíram um pouco para que a imagem do marketing digital como milagreiro, como o único canal necessário, ele acabou ficando muito fixo na cabeça de alguns empreendedores. Então, os empreendedores hoje, pós-pandemia, ele acelerou a entrada deles no digital. O digital é muito importante, aumentou o nível de consciência sobre a importância do digital, mas fez com que alguns negócios se tornassem muito dependentes do digital. E aí eu acho que isso é muito perigoso. E eu acho que a sociedade, o empreendimento de maneira geral, é feito de crenças que se desconstroem, mas cada crença desconstruída, novas crenças surgem, né? Então, de certa forma, nós perdemos a mão, né? Com o marketing analógico, ou seja, o tete-a-tete, aquele marketing de contato. Acredito que sim. Eu acredito que o digital hoje, ele é visto... Eu vou pegar um exemplo, tráfego pago. Muita gente vende hoje como tráfego pago, você vai colocar o seu negócio no tráfego pago e o seu negócio vai se vender sozinho. O que é um grande erro. O tráfego pago ele é muito importante, mas ele faz parte de um contexto, ele faz parte de uma construção. E junto dessa construção existe o pós-venda, existe às vezes uma visita, dependendo do seu nicho de negócio. E essa perda do contato, do tete-a-tete, até mesmo na questão estrutural de algumas empresas, né? Com a pandemia veio o home office. E com o home office, algumas pessoas descobriram que o home office é muito bom. Então, as empresas, para lidar com esse home office, foi um grande desafio, a gente viveu esse desafio, e isso também impacta na questão do tete-a-tete. Porque como que você vai pedir para o seu colaborador fazer uma visita para um funcionário se ele está home office naquela parte? Pelo amor de Deus, não sou contra o home office, acho o home office muito bacana, eu acho muito importante para a saúde mental do seu colaborador, mas existem nichos e nichos, negócios e negócios, e a pandemia deixou a gente um pouquinho mais antissocial. Então precisa ter um reaquecimento do offline, do digital, da humanização, porque tanto no digital quanto no presencial, pessoas se conectam com pessoas, né? Então o que vende é essa humanização, é essa socialização. O ser humano é um ser sociável, né?
Então, esse é o principal gatilho aí para, tanto no digital quanto no offline, a gente está trabalhando dentro do marketing. Que bacana. A conversa está excelente, né? Mas nós já completamos aqui o tempo, né, destinado ao nosso primeiro bloco. Vamos ter agora que chamar os nossos comerciais, os nossos patrocinadores. Fique por aí que nós voltamos na sequência. Gestão e mercado. Apoio Cultural. Unimar EAD. Seu futuro começa agora. Em 2019, a Universidade Marília aceitou o novo desafio de levar a sua qualidade de ensino para todo o Brasil. Com a mesma essência do ensino presencial, a modalidade à distância da Unimar prioriza a excelência educacional. Atualmente, são mais de 40 cursos de graduação à distância e dezenas de cursos de pós-graduação. E com a plataforma de ensino da Unimar EAD, a tecnologia se torna uma aliada poderosa, já que o acesso à nossa educação de qualidade pode ser realizada quando e onde quiser. Foi som. Ação. Henry, você alcançou uma carreira de sucesso. Quais foram seus passos para consolidá-la? Olha, quando eu olho para trás, eu vejo que eu conquistei muitas vitórias, sabe? Sempre me dediquei e tive muita vontade de aprender. Mas mesmo assim, há um momento em que é preciso dar um passo à frente. E eu entendi que para me manter no mercado, era preciso me destacar. Fazer diferente e fazer cada vez melhor. Estar próximo de pessoas e instituições de referência, que me impulsionassem a construir a minha melhor versão e a ser como aqueles que eu admiro. O mercado está em busca de quem se mantém preparado. E você, está disposto a dar esse próximo passo? Pós-graduação Unimar. Inscreva-se em unimar.br/pós. E aí, agora? Já decidiu? Eu quero um lugar surpreendente. Vem comigo. Vou te mostrar esse lugar. As evidências são claras, Ney. Ordem no tribunal. Essa é a melhor opção de investimento. E aí, já decidiu? Descubra o conhecimento com infinitas escolhas. Vestibular Unimar 2024. Inscreva-se. Vem comigo. Vamos começar? Qual é o seu sonho? O sonho é a pista do caminho que devemos trilhar. Um sonho realizado é proporcional à coragem que temos. Então, pense grande. Seja do tamanho do seu sonho. E esse foi mais um Drops Unimar. Valeu? Valeu muito! Muito bom. Vestibular Unimar. Provas em 20 de outubro. Inscreva-se em unimar.br. Gestão e mercado. Apoio Cultural. Unimar EAD. Seu futuro começa agora. Olá, voltamos com o nosso segundo bloco do programa Gestão e Mercado. TV Marília, Canal 4, sob a direção do nosso querido Paulo César. E estamos aqui, né, no nosso segundo bloco com o nosso gerente de marketing da Unimar EAD, Ataliba Leonel Chateaubriand Neto. Só o nome já diz da importância desse profissional. Ataliba, hoje a Unimar EAD e a Unimar como um todo, nós podemos comparar a um avião em pleno voo, né?
sendo consertados e sofrendo ajustes o tempo todo, ou seja, é uma dinâmica frenética, é um ritmo intenso. Eu queria saber como é que você se adapta a essa dinâmica. Professor, a gente se adapta dormindo 3 horas por noite, né, estudando bastante. Então, uma característica do marketing como um todo, principalmente nesse mundo de tecnologias e agora nessa revolução digital da inteligência artificial, é estar estudando. Tem que estudar muito porque os algoritmos se atualizam, novas tecnologias chegam. E aí, juntando isso com a Unimar, então eu já entrei no meio da loucura, porque o marketing atua em muitas áreas, né? Então, a gente tem aqui mais de 50 cursos. Então, os cursos estão vendendo bem, mas um curso não está vendendo bem. Aí o coordenador pergunta, por que esse curso? O que está sendo feito? Aí você, vamos recuperar isso aqui. Aí vai ter um evento, cabe ao marketing conscientizar o aluno da importância, trazer para dentro. Aí a gente está fazendo tudo certinho, o Paulo pergunta, mas a marca precisa ser mais fortalecida aqui. Aí você vai, corre, aí o comercial fala, não está caindo lead. Então é muita coisa. E é muito legal, mas ao mesmo tempo é uma loucura. Como você falou mesmo, é uma loucura, é um avião em pleno voo e ainda existem os fatores externos, né? Porque quando eu cheguei aqui, eu tracei junto com o gestor de polos uma estratégia de expansão, aí o MEC vetou as expansões aqui dos polos todos do Brasil e agora sai um novo marco regulatório, né? Então, o avião está começando ali, estava andando devagarzinho, começou a acelerar, a gente já tem que desacelerar para implementar novas metodologias, novas comunicações, novas estratégias. Então é tudo muito dinâmico, tudo muda a todo momento, o que deixa com que o trabalho, você não caia no marasmo, você não se acomode. A Unimar, trabalhar na Unimar não permite que você se acomode. E isso é muito interessante, isso é muito bacana. Eu venho de uma corrente conservadora, né, mais antiga de marketing, que a gente falava dos jobs, né? Então tem job 1, 2, 3, eu imagino que você deva ter lá no teu quadro uns 30 jobs, no mínimo, né, por semana. Então, além das demandas externas, né, que você citou muito bem, os aspectos legais que interferem, né, na velocidade do avião, existem as demandas internas. Então, os coordenadores, vou falar como coordenador pedagógico, né? Existem os eventos internos e a gente confia tanto no nosso gerente de marketing que a gente chama eles, coisa que não acontecia, né? A gente chama para reunião, para ele participar, para ele dar ideia. Então, o ritmo é frenético. E como que você está lidando com as demandas internas? Professor, organização. Então, uma das características para você ter um bom departamento de marketing é necessário que se tenha processos e que se tenha muita organização. E com processos e com organização, a gente ainda faz ali no fio do bigode, né? Então, é muito intenso mesmo, é muito trabalhoso, mas ao mesmo tempo é gratificante. Então, quando o professor chama a gente para participar de algum planejamento, de algum evento que vai vir, a gente sabe que está sendo chamado por uma questão de confiança, e isso não só deixa, é gratificante, mas também coloca uma responsabilidade. Se você está ali dando uma amolecida, você fala, não, me chamou, confiou em mim, eu não posso deixar passar, eu tenho que entregar aqui um bom trabalho. E isso acontece constantemente, né? Dos desafios do marketing já está se reinventando a todo momento, né? Então, você faz uma grande campanha hoje, você faz um grande evento hoje, mas e amanhã? Né? Então, você faz um grande evento hoje que contempla 60% e os outros 40%. Você precisa pensar nos outros 40%. Então, aqui a gente não para e é um dia de cada vez. O público que você tem que agradar é o mais diversificado possível, né? Sim. Mas eu queria falar de branding, né? Gestão da marca. Legal. Que também é uma das atribuições do marketing. Por exemplo, nem todos gostam do modelo de ensino que foi proposto. Aí aparece lá uma reclamação, por exemplo, no Reclame Aqui, no Procon. Como que você lida? Qual que é a filosofia ou a metodologia para você lidar com aquele ponto ali de divergência? Legal. O primeiro passo é ter empatia. Então, toda vez que a gente no marketing, a gente trata com o Reclame Aqui do EAD da Unimar,
Então, a primeira coisa, ao invés da gente prezar pela velocidade em responder, a gente preza pela qualidade. Então, a gente vai pegar aquele aluno, vai entender o que aconteceu e vai entrar em contato com ele depois que a gente tiver o caso solucionado, depois que a gente tiver uma resposta de fato para dar para aquele aluno. E aí, depois que a gente responde aquele aluno, aí a gente vai para o Reclame Aqui, a gente vai para as manifestações públicas e dá uma resposta bem completa, não para aquele aluno, mas sim para quem vai ler aquilo lá. Então, hoje no Reclame Aqui, por exemplo, a Unimar EAD recebe em torno de 1.000 visitas por mês. Então, são 1.000 pessoas por mês cogitando entrar na Unimar EAD e vendo ali as reclamações que tem, se elas foram solucionadas, como é a forma que a instituição está lidando com aquele aluno, se ela foi atrás de solucionar, se ele é tratado com respeito, com educação. Então, é um trabalho muito delicado e é mais um trabalho do marketing que envolve todos os outros departamentos, né? É uma unidade, porque às vezes chegam algumas reclamações ou alguma coisa que poderia potencialmente ferir a nossa imagem que se relaciona com o financeiro, com a secretaria, com a coordenação, com o polo, com uma venda. Então, a gente trabalha em equipe para evitar que isso aconteça, né? A gente tem um protocolo de gestão de crise e uma das primeiras coisas que todo protocolo de gestão de crise fala é tratar com empatia, é se pôr no lugar da pessoa. Você é uma espécie de advogado daquele cliente, né? Existem alguns lugares que falam que você tem que proteger a marca rápido e às vezes acaba até agredindo o cliente. A gente tem vários cases, né? Em Reclame Aqui, em iFood, em redes sociais, mas aqui na Unimar não. Aqui a gente coloca realmente o nosso aluno em primeiro lugar, a gente trata ele com empatia e trabalha para resolver e depois clarifica para todos que quiserem ver lá o que aconteceu, para que as pessoas se sintam seguras para poderem vir estudar na Unimar EAD. Então, como especialista em marketing conservador, ou seja, a minha especialização foi feita há 3 décadas, na minha época existia um jargão, que é uma máxima, o cliente sempre tem razão. Isso ainda é válido? Professor, sim, isso tem razão, mas existem exceções, porque nesse mundo do digital, onde tudo é tão fácil, todo mundo pode dar opinião, você tem que ter sempre cuidado com aqueles que querem difamar a sua marca gratuitamente. Você nunca vai desrespeitar essas pessoas, você nunca vai confrontar elas publicamente, né? O confronto é sempre pior, né? Dentro do nosso processo de gestão de crise lá, nunca confrontar, porque se você confronta, outras pessoas tomam a dor e aí outras pessoas vêm te defender e vira uma confusão e você acaba criando uma crise de fato. Mas a gente sempre parte da premissa que o cliente tem sempre razão. Mas no digital, principalmente, que a marca é muito exposta, que a gente está acessível para muitas pessoas, inclusive para concorrentes, a gente sempre tem um segundo passo para ter um cuidado, para não tratar isso a ferro e fogo. Que bacana. Você falou do atendimento lá no Reclame Aqui, ou outra plataforma, né, que mede a insatisfação. Como que é feito o feedback? Por exemplo, a pessoa reclamou, você usou de empatia, encantou a pessoa, resolveu o problema. Como que o setor envolvido recebe esse feedback? Então, a gente elabora um e-mail, a gente explica para o setor e, periodicamente, a gente faz reuniões com os setores, né? Porque a gente precisa da conscientização desses setores e a gente precisa da ajuda desses setores para resolver. Os setores, eles aqui na Unimar, eles entendem que o marketing ele é um facilitador, ele não é o solucionador do problema. Por quê? Porque às vezes já aconteceu aqui, quando eu estava entrando, muita coisa aqui eu tive que fazer na tentativa e erro, para a gente aprender, para a gente colocar processo e metodologia. E às vezes acontecia de, por exemplo, via um aluno com um problema do financeiro. A gente entendia como financeiro, aí ia conversar com o aluno. Aí ele fazia um outro comentário, alguma coisa técnica. Você fala, peraí, deixa eu perguntar. E aí o marketing acabava virando um telefone sem fio e aquele atendimento que era para ser certeiro e preciso, ele acabava se alongando. Então, hoje a gente tem um processo junto com os departamentos, eles dão um apoio total, eles entram em contato, eles solucionam quando é algo mais técnico e passam a coisa mastigada para que a gente converse publicamente com o nosso aluno. Muito bem, nós falamos aqui, né, do marketing de serviço, marketing de produto, marketing digital, marketing social, né, branding, e
marketing de relacionamento. Como que você trabalha essa outra face dessa ciência complexa que é o marketing? São muitas vertentes realmente no marketing, né? Então, esse marketing de relacionamento, ele também tem um leque de vertentes. Nesse momento, a gente tem trabalhado muito a parte de relacionamento com o nosso aluno, mas também tem trabalhado muito relacionamento com empresas parceiras. Então, a gente tem hoje um apoio muito grande do nosso time comercial, né? A gente está trabalhando aí com as empresas parceiras. Recentemente, teve um evento aqui na casa chamado RH em Foco, ao qual a gente trouxe benefícios das quais o EAD pode oferecer para as empresas, o que é muito bacana, que é a possibilidade da empresa oferecer para o seu colaborador graduações com desconto muito especial, e não só para o colaborador, mas também para os dependentes deles, o que é uma coisa muito bacana, e a gente tem que estar trazendo essas empresas para próximo, construir um relacionamento. Então, a gente vai ter um evento na semana que vem, por exemplo, que é a Semana do Meio Ambiente. Uma grande empresa aqui da região, ela vai fazer lá um evento, e a gente vai estar mandando um dos nossos coordenadores para estar dando palestra, para estar aproximando a nossa empresa da nossa marca, da Unimar EAD. Quando a gente fala de aluno, a gente cria o nosso relacionamento através dos nossos eventos, através dos nossos coordenadores e através das nossas postagens, que chama os nossos alunos a contribuir, chama eles a participar. A gente agora está organizando uma pesquisa para a gente ver a satisfação do nosso aluno, uma pesquisa NPS, que é muito importante para a gente identificar os alunos promotores, os alunos detratores, para que a gente possa, através do nosso departamento de gestão da permanência, estar entrando em contato com eles para, no tete-a-tete ali, estar ajudando os nossos alunos promotorem a reverberarem a marca, indicarem novos alunos, e para aqueles potenciais detratores, ou seja, aqueles que podem estar insatisfeitos por algum motivo, que podem ir lá no Reclame Aqui, que podem acabar cancelando a matrícula, para que a gente minimize que isso não aconteça e que a gente consiga converter esse nosso aluno. Que bacana. Ouvindo a sua fala, né, a área de atuação diversa, né, do departamento de marketing, eu imagino que o setor que você é o gestor tenha uns 20 colaboradores. Atualmente, nós estamos com 3 colaboradores. Cada um vale por 5. Cada um vale por 5. Não posso reclamar, a gente tem uma equipe incrível, maravilhosa. E a gente gostaria de estar produzindo mais, mas aí a gente vai produzindo de maneira estratégica. Então, a gente preza pela qualidade e não pela quantidade, justamente para a gente poder tirar o melhor de cada um dos nossos colaboradores. Quando você entra na sua sala com seus colaboradores, dá tempo de dar bom dia? Não dá tempo, eu já entro e eles dão um bom dia primeiro, então já ficamos todo mundo Porque eu alinhado. imagino assim, é uma correria, né? A gente diz, é um frenesi ali, é uma pressão o tempo todo. Como que você mantém o seu time motivado? Professor, a gente... Pela beleza, eu imagino. Contribui, mas poderia contribuir mais, né? Não, mas a gente tem um time muito alinhado, a gente faz reuniões constantes, de vez em quando a gente sai para tomar um cafezinho, de vez em quando, depois de grandes eventos, todo mundo tira um dia para poder descansar. Eu prezo muito pela saúde mental dos nossos colaboradores, eu prezo muito pelo dia a dia, para que eles tenham um bom dia, porque se o nosso time não está motivado, se o nosso time está cansado, isso vai se refletir nas peças, isso vai se refletir na edição dos vídeos, isso vai se refletir nas estratégias, que eles vão pegar as estratégias já pré-prontas e jogar para frente. Então, a gente precisa, isso é muito importante. Então, isso que o professor falou é muito importante, e a gente tem uma gestão além de todo esse leque, todas essas gestões, tem a gestão humana, tem a gestão de pessoas, conversar individualmente, saber elogiar, saber como criticar, trazer muita instrução, trazer muito treinamento. Então, é um desafio diário, mas hoje eu acredito que o nosso time está bem redondo, bem motivado, e só gratidão. Que bacana. Eu confesso que eu sou um admirador, né, dessa equipe do marketing. Eu sou um admirador público, né? Onde eu passo, eu falo dessa equipe, falo da competência dessa equipe. Eu queria saber, Athaliba, qual o seu sonho? Qual o meu sonho? Qual o seu sonho hoje? Assim, puxa vida, eu vou falar sonho no aspecto do seu setor. Qual é o seu sonho? Que nível que você quer chegar
nesse setor de marketing tão elogiado por todos? O meu sonho está muito atrelado com os objetivos do EAD da Unimar. Então, gostaria muito que a Unimar EAD crescesse, aumentasse o número de alunos com a qualidade, fosse reconhecida e aí a gente pudesse crescer o número de polos e começar a atuar mais no nível nacional, começar a atuar em um outro patamar. A gente já atua no nível nacional hoje, a marca do EAD ela já está em quase todos os estados aí do Brasil, da Unimar EAD, mas a gente sempre quer mais, né? Então, ter mais polos, ter mais alunos, para que o nosso desafio seja maior, para que a gente possa começar a fazer produções e ter volumetria cada vez maior, grande. Eu quero que a Unimar EAD vá longe e automaticamente o marketing vai junto. Uma pergunta que eu não poderia deixar de fazer, né? É falar um pouquinho do seu gestor. O seu gestor, ele tem uma fama de ter um coração peludo. A mão dele não abre nem quando ele precisar nadar, sabe? Essa é a fama do seu gestor. Uhum. Como é que você lida com esse temperamento, com essa característica? Olha, vai parecer que eu estou querendo puxar o saco, mas eu não posso reclamar em nada do meu gestor, nosso diretor, porque eu já trabalhei para outras agências, já fiz muito freelance, então às vezes é muito difícil você trabalhar com marketing no mercado, porque às vezes o gestor, ele quer entender mais do que as pessoas dos seus departamentos. Então uma grande dificuldade de mercado hoje é que quando você faz uma estratégia de marketing, você faz para o seu público-alvo. E você não faz para você e você não faz para o seu gestor. Então, em algumas empresas do mercado, você tem que fazer uma estratégia que vá agradar o seu gestor para depois você conseguir atingir o seu público-alvo. Isso é muito complicado. E aqui o nosso diretor, o professor Paulo Pardo, ele dá muita liberdade. Eu, como gerente de marketing, eu também participo das reuniões de gestão, então eu estou muito envolvido no que está acontecendo, nos passos que vão acontecer, o que já me dá muito material para de antemão estar montando estratégias dentro do marketing. Então, assim, eu sou muito feliz com a gestão dele, sem parecer que estou querendo puxar o saco. Não, ninguém notou. Não, mas é real, uma gestão muito bacana, que dá toda a liberdade. Então, eu realmente me sinto um gerente do meu departamento, porque ele me dá toda a autonomia para eu trabalhar com o marketing aqui do EAD da Unimar. Muito bem. O nosso tempo praticamente se encerrou. O assunto foi muito bacana, professor. O tema que nós discutimos foi tudo muito esclarecedor. Então, eu gostaria que você rapidamente aí fizesse as suas considerações finais do nosso programa. Primeiro, agradecer pelo convite mais uma vez. É uma honra. Primeira vez aqui no TV Marília, Canal 4. Vai ficar marcado aqui na minha história. E gostaria de poder participar de outros programas aí, de outros convites. É você que está pedindo, hein? Não, porque o professor Henrique é uma pessoa que é muito estimada aqui no corpo da Unimar, do EAD da Unimar como um todo. Então, realmente é um grande prazer, uma grande honra. Muito obrigado pelo convite e obrigado a todos que tiveram aí o tempo e a paciência de estar acompanhando o nosso bate-papo. Com isso, nós encerramos mais um programa Gestão em Mercado. Agradeço muito ao nosso gerente de marketing, a Thaliba Leonel Chateaubriand Neto. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Gestão e Mercado. Apoio Cultural Unimar EAD. Seu futuro começa agora.